Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de inglês aqui no cursinho pré-ENEM. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os modal verbs. Can e could, might e might, shall e should, will e would e must. Vamos lá. Os modal verbs, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente não precisa ver a tradução deles, e sim quais são eles e como eles são usados na prática. É importante ver em que situações, em que contextos eles vão aparecer. O primeiro modal verb que a gente vai ver é o can. Muitos livros, e não sei se até vocês já devem ter visto, o can vem como poder, mas nem sempre ele tem só esse significado se a gente for comparar com o português. Por isso aqui a gente vai ter alguns exemplos também para a gente entender melhor. O can, ele pode ser usado para fazer um pedido informalmente, que seria o significado dele em português. O can como habilidade para fazer alguma coisa, saber fazer aquilo, como também ser capaz de fazer algo, conseguir fazer aquilo, e como expressando possibilidade, aí que vem o poder mesmo. Primeiro exemplo, na affirmative form, é she can drive. Ela consegue dirigir, ela pode dirigir. Essa tá correta. Por que os outros exemplos não estão corretos? She can drives. Porque apesar da gente conjugar na terceira pessoa, o she, o he, o it, quando tem o modal verb, não precisa a gente conjugar. Então, é errado ficar she can drives. Fica she can drive. Não está correto she can drives. E também não está correto colocar o infinitivo do verbo. O to drive, ele é o infinitivo dirigir. Então não precisa, porque já tem um modal verb ali. Então fica she can drive e não she can to drive. O verbo que ele vem depois, o verbo posterior, ele não sofre alteração. E a negative form, I cannot or I can't drive. Eu não tenho carteira de motorista. Então, I cannot or I can't drive. Can't é a forma abreviada do cannot. E aí vem a interrogative form. Can you drive? Você pode, você consegue dirigir, dependendo do contexto. Ou can you sing? Você consegue cantar. E depois do can vem o could. O could, ele é usado também para fazer um pedido, mas esse é um pedido formal. O can é usado para fazer um pedido informal. E o could é para fazer um pedido formalmente, que é traduzido como poderia, significado em português, ou também como uma habilidade ou capacidade para fazer algo, que seria traduzido como sabia, ou conseguia, ou conseguiam, dependendo do contexto, dependendo da frase. E o could também é usado para sugerir algo, como podia ou podiam. E aí vem alguns exemplos com o uso do could. Na affirmative form, I could ride a bike when I was 4 years old. Então, eu conseguia andar de bicicleta quando eu tinha 4 anos de idade. E na interrogative form, could you open the door? Could you help me? Então, é pra gente fazer um pedido formal. Usa o modal verb could. Could you open the door? Could you help me? E depois do can e do could vem o may e o might. O may e o might, além de ter a pronúncia bem parecida, eles também vão ter o significado bem parecido. It may rain tomorrow.
It might rain tomorrow. Pode ser que chova amanhã. Carol may not come to the party. Carol might not come to the party. É bem provável que a Carol não venha à festa. Tim may help us. Talvez o Tim possa ajudar a gente. Tim might help us. They might give us more options. They might give us more options. É bem provável que eles nos deem mais opções. E aí, depois da gente ter aprendido a usar o can, o could, o may e o might, a gente tem que ter em mente que todos esses modal verbs dá pra gente usar como quando a gente for fazer um pedido. Mas aí, esses pedidos, eles vão ter graus de formalidade diferentes, dependendo de para quem a gente está falando aquilo. Então, o might, ele é extremamente formal. E o can, ele já não é tão formal assim. Ele já é bem informal. A gente vai usar a mesma frase. A única coisa que vai mudar são os modal verbs diferentes em cada uma delas. Então, eu posso utilizar a mesma frase, só que mudando os modal verbs dependendo de para quem eu tô falando aquilo e do quanto eu quero estar sendo formal ou informal naquela situação. Então, vamos lá para os exemplos. Might I use your cell phone? Eu poderia usar o seu celular? Todos eles têm essa mesma tradução, só que quando eu tô me expressando em inglês, eles vão ter níveis de formalidade diferentes. O might demonstra que a pessoa está sendo extremamente delicada e formal no pedido. E o may I use your cell phone demonstra que a pessoa está sendo delicada e formal no pedido, mas não ao extremo. E could I use your cell phone demonstra que a pessoa está já diminuindo o grau de formalidade. E o can I use your cell phone demonstra que a pessoa que o pedido dela está sendo bem mais informal. Então, o can I a gente usa com um amigo, com o melhor amigo, tá num contexto bem mais informal, enquanto o my I seria talvez para pedir emprestado o telefone de um desconhecido. Você tenta passar confiança e ser extremamente formal ali naquele diálogo. E depois do aprender can, could, may e might, a gente vai aprender o shall e o should, que são os outros modal verbs. O shall, ele geralmente costuma ser ensinado como se ele fosse um indicador de futuro em inglês, mas a verdade é que o shall é considerado ultrapassado, então não se usa mais tanto assim na língua inglesa. Mas, entretanto, porém, o shall ele é usado em outros dois momentos que aparecem mais no contexto da língua inglesa. E a gente vai ver esses dois momentos agora com exemplos. Primeiro momento é shall I stay here with you? Você quer que eu fique aqui com você? E shall I open the window? Você quer que eu abra a janela? Então, esse shall I seria traduzido em português como você quer que eu, você quer que. E o outro momento é shall we go inside? Vamos entrar, para sugerir algo. Shall we talk to them? Vamos conversar com elas. Então, tá usado ali para sugerir algo. E no primeiro momento, mais para oferecer uma ajuda. Shall open the window? Você quer que eu abra a janela? E depois nós temos o should. O should é quando você quer dizer que uma pessoa deveria fazer uma coisa, mas sem ser tão intrometido assim. It is a great film, you should go and see it. É um filme excelente, você deveria ir vê-lo. Aqui o should, ele é uma sugestão, ele é usado como uma sugestão, não como uma ordem ou uma obrigação, mas uma sugestão. You shouldn't watch TV so much, você não deveria assistir a tanta televisão. O shouldn't, ele é o should not.
Ele é o should not, só que abreviado. Fica shouldn't. He should study a bit harder. Ele deveria estudar um pouco mais. E o último, we should go home now. A gente deveria ir para casa agora. E depois desses modal verbs, a gente tem will e would. Primeiro exemplo, o will, ele é para indicar o futuro das coisas. O futuro e principalmente quando é aquele futuro que está mais próximo da gente. É um pouco difícil entender dessa maneira, mas com exemplo fica mais fácil. Primeiro exemplo é the phone's ringing, que é the phone is ringing, só está abreviado. Quer dizer, o telefone está tocando. I'll get it. A pessoa tomou a decisão de atender na hora. Eu vou atender. Deixa que eu atendo. Então, ele é para expressar um futuro ali no momento que a pessoa responde na hora. I'll get it. Eu atendo. E o outro exemplo fica na interrogative form. Can somebody help dad? Dá para alguém ajudar o pai? I will dad. Eu ajudo. E aqui os exemplos com would. Would, ele pode ser usado também para oferecer ajuda ou oferecer alguma coisa para alguém, oferecer uma bebida, como a gente vai ver daqui a pouco. Would you like some help? Você quer uma ajudinha? Would you like something to drink? Você quer algo para beber? Então, essa é para oferecer uma ajuda ou pedir alguma coisa, talvez. E nos próximos exemplos She'd love to live in New York. Esse Dzinho aqui, ele só é uma abreviação, mas ele é would, só que abreviado. Ela adoraria morar em Nova York. I'd never do a thing like that. Eu jamais faria algo assim, eu jamais faria uma coisa dessas. É a mesma coisa, would tá ali, só que abreviado, que fica esse adoraria, faria. É aí que ele entra, esse modal verb. E o último modal verb é o must, que é quando você quer indicar uma ordem para a pessoa, uma obrigação. Vamos ver com uns exemplos. She must have a problem. She is always crying. Ela deve estar com algum problema, ela vive chorando. Phone is ringing, it must be Paul. O telefone está tocando, deve ser o Paul. This is a secret, so you mustn't tell anyone about it. Isso é um segredo, portanto você não pode contar para ninguém. You mustn't go there, você não pode ir lá. E o mustn't, ele também é a forma abreviada de must not, fica mustn't. E depois da gente passar por essa revisão dos modal verbs, a gente vai ver algumas prepositions, algumas preposições, algumas preposições simples. O in, que é dentro, o on, que é em cima, under, que é embaixo, next to, que está próximo de alguma coisa, behind, atrás, behind the curtain, atrás da cortina, in front of, na frente, e between, entre. E aí vamos ter alguns exemplos aqui. The cat is in the jar. O gato está dentro do jarro. The cat is on the jar. O gato está em cima da jarra. E the cat is under the jar. O gato está embaixo da jarra. E aí nós temos mais alguns exemplos de como usar as preposições at, on e in. O at, ele é usado para time, para tempo, holidays, feriados, sem without days, sem aparecer o day expresso ali no feriado. E para noite, quando alguma coisa está acontecendo à noite, algum evento. O evento é at night, de noite, ou é at noon, at midnight, at 7 o'clock. E on é usado para days of the week, days of the month,
dias da semana, dias do mês, days consisting of month and day, February 2025, holidays using the word day, Christmas Day, Easter Day, New Year's Day. Então, one ele é usado para feriados, mas com o day ali expresso, e o at é para quando não tem o day ali expresso. E o in é para centuries, decades, years and months. Então, para séculos, para décadas, para anos e para meses. E também quando alguma coisa acontece de manhã, de tarde ou à noite. In the morning, in the afternoon, in the evening. Então, essa foi a nossa aula, revisando um pouquinho dos modal verbs e algumas preposições. Boa semana de estudo para todos. Obrigada. Tchau, tchau.